No início da série Walking Dead, que é assim, a epidemia de vampiros, de zumbis, né, que vai iniciar ali uma epidemia de zumbis, a série começa com um aniversário. Então, as pessoas estão indo para um aniversário, vivendo a super ou a hiper micro história, e está acontecendo em torno daquela hiper micro história uma mudança macro histórica que vai alterar completamente a vida das pessoas. Então, quando você vive mudanças disruptivas na macro história e você fica operando na hiper micro história ou na micro história, você simplesmente fica perdido, que nem aquela ilustração famosa do elefante e os cegos. O cego fica tocando pedaços do elefante, mas não consegue entender o elefante como um todo. Então um diz ali, aqui é uma tromba, esse animal tem uma tromba, mas aí só vê a tromba, não vê as quatro patas, não vê o rabo, não vê o dente, não vê a orelha, então ele não consegue entender o elefante. Então a primeira coisa que a gente tem que entender, se a gente fizer uma comparação, né, uma metáfora com o filme, com a série Walking Dead, Walking Dead, ela mostra que a gente, em determinados momentos da história, a gente tem que olhar para o macro, porque o micro será fortemente influenciado pelo macro. Qual é o problema que a gente falou semana passada? A gente falou dos futuristas conjunturais. Falamos que a gente tem futuristas sociais que analisam a sociedade e que na sociedade nós temos futuristas que são conjunturais e futuristas estruturais. O problema dos futuristas conjunturais é que eles não estão indo para a macrohistória. E nós estamos vivendo uma revolução da macrohistória. A chegada de uma revolução midiática civilizacional é um fenômeno macrohistórico. Como, de repente, a gente vai dizer que a chegada de uma pandemia como a gente teve foi um fenômeno macrohistórico que teve ali uma repercussão, né? E aí teve, vamos colocar macrohistórico, vamos colocar ali mesohistórico, né? Que influenciou fortemente aquele período ali. Então a gente não poderia começar a pensar em nada na sociedade que não fosse analisar a pandemia. Primeiro a pandemia, quais são as repercussões, e depois então tomar as decisões na microhistória. Então a escolha de em que cenário você vai trabalhar depende do momento que você está vivendo. O surgimento lá do nazismo, por exemplo, foi uma coisa que foi ali, vamos chamar também de meso-histórico, que durou ali uma década, né? Então, tudo que você pensava sobre a sociedade humana, todas as decisões que você ia tomar, de alguma forma você ia ter que incorporar aquela mudança meso-histórica, porque ela ia influenciar a sua vida. Não adianta você ignorar, principalmente na Europa, né, que ali então a gente ia ter uma guerra mundial que ia durar, né, quase uma década, e aquela década ali ia ser totalmente influenciada, e as seguintes também, de certa forma, por aquilo. Então a gente tem que entender quando a gente tem mudanças e qual é o tipo de mudança que a gente tem. Então a gente primeiro precisa, olha, está tendo aqui uma pandemia de zumbis, e a partir dessa pandemia de zumbis, como é que eu tomo a decisão na microhistória ou na super microhistória? Porque isso é uma coisa que afeta. O grande problema que a gente tem hoje na sociedade é que a gente não está entendendo que a gente está vivendo um fenômeno macrohistórico. Isso é comum. E a gente fica enfurnado na super microhistória. Então, esse artigo, eu estou fazendo uma reflexão sobre as mudanças que a gente já está assistindo no Sapiens. Por que eu estou falando de Sapiens 2.0 e não estou falando de Sapiens 1.4 ou 1.5, Nepô? Porque
de todas as revoluções da macrohistória que a gente já viveu, analisando aí, né, com os especialistas, né, ajudado pelos especialistas nesse cenário, né, a chegada da oralidade, a chegada da escrita manuscrita, a chegada da escrita impressa, o período das mídias eletrônicas, todo esse modelo era um ambiente sonoro. Como assim? Nós estávamos trabalhando com organizações e um modelo, e aí é uma coisa importante, de comando e controle que tinha uma topologia compatível com o ambiente sonoro. Um ambiente sonoro, o som, né, principalmente na nossa espécie, que tem palavras, exige a decodificação sofisticada. E essa decodificação sofisticada precisa de um interpretador. E é por causa disso que nós criamos modelos, topologias organizacionais compatíveis com um tecnoambiente sonoro. Então você precisa de uma verticalização, de uma hierarquia mais vertical para lidar num ambiente sonoro. Até a chegada da internet e principalmente com o início das organizações uberizadas, nós começamos a sair de um tecnoambiente sonoro para um tecnoambiente digital. Se a gente for fazer a comparação metafórica, é um modelo, uma topologia, né, de lobo passando por uma topologia de formigas. As formigas, por causa do tamanho populacional das formigas, da colônia de formigas, o tamanho, né, populacional de uma colônia de formigas, obriga que se tenha uma topologia de comando e controle muito mais distribuída para que você possa lidar com a complexidade daquele tamanho de membros. E é isso que a gente está passando. O Sapiens 2.0 está aumentando tremendamente a sua taxa de autonomia. Cada pessoa vai ter que se sentir uma startup, vai ter que criar uma startup, vai ter que procurar a sua vocação para encantar clientes. Não haverá mais, como havia antes, um intermediador entre a pessoa e o mercado. Repara que o motorista do Uber ele tem que cuidar do seu carro e cuidar da sua forma de se relacionar com os clientes, e aí, a partir daí, ele vai receber as estrelinhas, que já é desse novo tecnoambiente. É o grande desafio que a gente tem pela frente. É isso. O que vocês dizem? E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Alves, eu estou aqui na Escola dos Bimodais, acho que estou indo para a quarta temporada aí, junto aí com os Bimodais, e eu posso afirmar aí sem errar, com uma certeza razoável, que entrar para Bimodais é o melhor investimento que eu fiz aí nos últimos anos. Realmente, assim, a escola ela traz todo um portfólio de conhecimento que você não acha por aí, entendeu? Um conhecimento de altíssima qualidade, a qualidade dos participantes é impressionante, sempre tem muita provocação, tanto do lado dos artigos do NEPO, quanto do lado dos próprios alunos. Você encontra gente de background muito diferente, muito distinto. E eu vou falar para você, depois que eu comecei com os bimodais, assim, como aluno dos bimodais, a minha forma de pensar evoluiu muito, assim, o que eu consumo, como eu consumo, metodologia para isso, a forma como pensa, como enxerga os problemas, mudou completamente, assim. Acho que se você é uma pessoa que gosta de desafio intelectual, se quer ir um pouco além,
a Bimodais definitivamente é a melhor opção que tem. Realmente, assim, eu sou muito grato a tudo que eu aprendi aí